Graças a Deus está no ar o quadro Vida na Vida aqui do programa Promessa Viva na TV. E hoje se prepare, porque o que Deus tem para falar ao teu coração, através do testemunho desse grande homem de Deus, Pastor Hélio, eu sei que Deus, através da vida dele, do testemunho dele, vai impactar a sua vida, pois você estará ouvindo hoje o testemunho de uma pessoa improvável, alguém que aos olhos humanos não conseguiria vencer, alguém que aos olhos humanos não conseguiria estar na posição que está hoje. E hoje ele se encontra nessa posição, graças ao Senhor Jesus, porque foi por intermédio do poder de Deus, claro, também de muita garra, de muita força, de muita determinação da parte do pastor Hélio, com a ajuda de Deus. Hoje ele pode sim dizer que ele é um vencedor, que ele teve a sua vida transformada, teve a sua vida restaurada, uma pessoa que veio de uma família que aos olhos humanos seria improvável ele ser quem ele é hoje, mas para ficar provado que o Deus a quem nós servimos é o Deus que faz do improvável se tornar provável, é o Deus que torna as coisas loucas deste mundo como coisas sábias, o Deus que traz a existência daquilo que não existe, o Deus que escolhe os incapacitados para que Ele possa capacitar. E aqui é uma prova viva do poder do nosso Deus. Pastor Hélio, muito obrigado por ter aceitado de coração estar participando deste quadro que tem impactado vidas, deste quadro que tem sido um divisor de águas na vida de quem tem acompanhado o nosso programa, seja aqui pelo canal 17 TV Esperança, como também pelo Facebook. Pessoas têm sido renovadas pelos testemunhos que têm sido contados aqui, e eu glorifico a Deus pela sua vida, e eu louvo a Deus pelo seu ministério, e sou grato pelo Senhor ter aceitado o convite de estar participando aqui conosco, Pastor Hélio. Amém. Eu que agradeço. A graça e a paz aos nossos amados irmãos e amigos telespectadores. É uma honra hoje estar aqui, fazendo parte desse quadro, né? Muito nos honra. A convite do nosso irmão, Pastor Cícero, estamos aqui à disposição para trazer um pouco, né, da nossa história, daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, para que através desse testemunho possa edificar a vida de muitas pessoas. Glória a Deus. E como eu falei no programa anterior, Deus ele colocou no meu coração esse propósito de estar trazendo a liderança da igreja em primeiro ponto, para estar contando o seu testemunho, para que a cidade de Açailândia possa ver que os líderes dessa igreja são pessoas que têm resultado, são pessoas que tiveram as suas vidas transformadas. É como eu tenho ouvido sempre o pastor Lúcio falar, o pastor Hélio já falou isso também, que quem não conhece a nossa história nunca entenderá os nossos resultados. Então nós temos tragos a liderança da nossa igreja, para eles estarem contando seus testemunhos, contando aquilo que Deus fez, aquilo que Deus tem feito em suas vidas, contando aquilo que Deus tem realizado, para você ver que nós que estamos aqui somos líderes, somos, mas que nós também passamos pelo tratamento. E se nós estamos aqui, é porque Deus ele nos transformou, Deus ele nos restaurou, para que através de nós, a sua vida também seja transformada no nome do Senhor Jesus. Pastor Hélio, de início, eu gostaria que o senhor discorresse um pouco sobre a sua vida, antes do Senhor ter tido esse encontro com Deus, antes do Senhor conhecer o verdadeiro Evangelho, conhecer o verdadeiro Cristo na sua vida. Como que era a sua vida, sua família, com a sua mãe, seus irmãos? Fique à vontade para discorrer sobre isso. Eu sou um filho caçula de uma família de 6 irmãos. Nós chegamos aqui na cidade de Açailândia no ano de 1981, exatamente no ano em que a cidade estava sendo emancipada. Não me recordo exatamente a data específica. Nessa data específica, nesse ano, eu tinha 5 anos de idade. Já tinha perdido meu pai e minha mãe nunca tinha pisado os pés na cidade de Açailândia. Mas por ouvir falar que Açailândia era uma cidade que estava prosperando, ela vendeu tudo que tínhamos na cidade de Dom Pedro. Nós somos naturais da cidade de Dom Pedro, Maranhão. Ela colocou tudo em cima de um caminhão e viemos para cá. Meu irmão mais velho costuma dizer que minha mãe acertou poucas coisas na vida, mas uma delas
foi o dia que ela tomou a decisão de vir para a cidade de Açailândia. Eu não posso me dizer que sou filho de uma família cristã, assim, que eu cresci com princípios cristãos. Minha afinada avó, ela tem descendência africana, ela tem descendência de escravos. Ela me contava que seus avós foram escravos. E na minha família, na época em que eu era criança, eu tive contato com muitas crendices, que vieram sendo transferidas de geração para geração até chegar a nossa. Vi muitas vezes minha avó fazer rezas, minha mãe acender velas, e cresci nesse ambiente, E como muitas famílias no Brasil, nos dizíamos, católicos, mas sem verdadeiramente conhecer a palavra de Deus. Posso dizer que cresci fora da igreja, sem conhecer o Evangelho, apenas fazendo rezas, que via, minha mãe e minha avó fazer, e nós acabávamos, aprendendo e fazendo a mesma coisa. Na minha adolescência, eu comecei a trabalhar, foi o meu segundo emprego, numa empresa na época chamada Mundo Gráfico. Eu tinha aproximadamente 15 anos de idade. Esse emprego me fez ter contato com muitas pessoas aqui de Açailândia. Entre elas, o nosso querido e amado apóstolo Antônio Pereira. Foi através do nosso apóstolo que eu comecei a ter acesso os primeiros contatos com uma evangelização. Mas até chegar este momento da minha vida, nós viemos de uma família muito carente, 6 irmãos para uma mãe viúva criar. Recordo-me eu que muitas vezes minha mãe contava que quando eu e minha irmã, a pastora Silvânia, que também é pastora aqui da Igreja Batista da Promessa, da qual fazemos parte, éramos ainda bem pequenos, as pessoas falavam assim: Maria, que é o nome de minha mãe, dá esses 2 menores para alguém que possa criar essas crianças. E minha mãe sempre dizia: eu não darei nenhum de meus filhos. Até hoje, já com 70 anos de idade, ela fala: onde come um, come 2. E era hábito de minha mãe, às vezes, chegar em casa com um bolo, vamos dizer assim, como é hábito na nossa região, com um espetinho, e nos acordar, ainda crianças, para que nós pudéssemos partilhar daquela pouco de comida que vinha à mesa. Comecei os meus anos de estudo em uma escola municipal. Na época, as escolas municipais, essa escola municipal especificamente, era numa sala de uma casa. Nosso pastor nos ensina que nós devemos honrar quem passou pela nossa vida. E começou ali na rua 7 de setembro, no bairro Laranjeiras. Foi onde eu comecei a me educar, na escola Américo Vespúcio da Tia Graça. Estudei ali até o 3º ano do ensino fundamental, na época a 3ª série. No ano de 1986, por causa de um trabalho que meu irmão tinha numa determinada empresa, ele conseguiu uma bolsa de estudos, da qual eu fui estudar no antigo colégio Francisco de Assis. E lá eu fiz todo o meu ensino fundamental. Mas cresci fora de uma base cristã. Cresci praticamente dentro da rua 13 de junho, conhecida como Rua do Casqueiro. Ali bem pequenininho eu vendi lata d'água. Eu vendia lata d'água para nós sobrevivermos, eu e outros amiguinhos. Mas eu cresci num ambiente e via aquele ambiente, mas eu dizia para mim mesmo: eu não quero isso para a minha vida. E mesmo estando próximo de um local onde nós víamos as mulheres se prostituindo, os homens muitas vezes se drogando ou se tornando ladrões. Dos 6 filhos que minha mãe tem, 3 homens, 3 mulheres, nenhuma das mulheres se tornaram prostituta e nenhum dos homens se tornaram ladrões ou traficantes.
Costuma-se até dizer, quando minha mãe ainda era bem de saúde e conseguia andar pela cidade, diziam a ela assim: Maria, você teve muita sorte de criar seus 6 filhos como você criou. E não posso deixar de citar minha afinada avó, que eu costumo sempre dizer que foi a minha referência de amor. Porque minha mãe, ela tinha que suprir, era a pessoa que tinha que suprir as necessidades, né, de alimento dentro de casa. E a minha avó foi aquela pessoa que soube ensinar o que é o amor, o que é o carinho. E também me ajudou nos meus estudos, comprando meus livros, me dando direcionamento. E ela ajudou no sustento da nossa casa. E como eu disse, aos 15 anos de idade eu comecei a trabalhar numa empresa chamada Mundo Gráfico. Hoje nós vemos muitas pessoas procurando uma oportunidade de emprego, pastor. E quando elas chegam para procurar uma oportunidade, a primeira coisa que elas perguntam é quanto elas vão ganhar. Me lembro eu que quando eu cheguei para ter essa oportunidade de emprego, que foi a segunda, antes disso eu trabalhei como entregador de jornal do estado do Maranhão, ganhava meio salário mínimo. Quando eu fui trabalhar na gráfica, no Mundo Gráfico, eu trabalhei 6 meses sem ganhar salário, para aprender uma profissão. E por causa dessa decisão que eu tomei, ela mudou a minha história. Mudou a minha história porque, primeiro, ela me deu uma profissão. Desse local de trabalho, eu cresci profissionalmente, me tornei o primeiro designer gráfico da cidade de Açailândia. Eu sou da época que nós fazíamos design na caneta nanquim, né? Bem antigo. Então eu fui o primeiro designer gráfico aqui da cidade de Açailândia. E por causa desse trabalho eu conheci, como eu disse, o apóstolo Antônio, que levava para essa gráfica para fazer o seu material. Livros, panfletos, uma série de outros materiais gráficos. E através desses materiais eu comecei a ter contato com o Evangelho. Eu comecei a ter contato com a Bíblia Sagrada, porque eu nunca tinha tido o hábito de ler a Bíblia. Então eu comecei a ler a Bíblia trabalhando. Todos os dias, quando eu sentava na frente do computador para produzir um trabalho da Igreja Batista Missionária do Apóstolo Antônio, eu tinha que ler a Palavra de Deus. E aquilo ali começou a entrar no meu coração. A primeira coisa que eu fiz foi adquirir uma Bíblia, para saber se realmente aquilo que ele estava escrevendo era o que realmente estava na Bíblia. Mas apesar disso tudo, de começar a conhecer a palavra, inicialmente isso aí não mudou a minha vida. Porque quando você está no mundo, as suas raízes são muito profundas. Infelizmente, às vezes é preciso vir tempestade sobre a sua vida para que você possa, ser arrancado de determinado lugar e ser levado a outro. Eu trabalhei nessa empresa por 17 anos. Comecei limpando o chão. Me tornei designer gráfico até chegar ao posto de gerente da instituição. 17 anos depois, passei por uma crise familiar que fez com que eu tomasse a decisão de sair daquela empresa. A partir daí, então, nós começamos, eu e minha esposa, a frequentar uma igreja. Foi a partir de então que o Evangelho começou verdadeiramente a entrar. É aí onde a gente, sem querer cortar o Senhor, a gente começa a observar que uma vida sem recursos, uma vida sem estrutura, mas que com muita força de vontade conseguiu conquistar, conseguiu vencer, conseguiu se tornar gerente, ou seja, chegou no cargo, queira ou não, o segundo cargo maior da empresa, que o primeiro é o do dono, chegou a ser o segundo, mas faltava algo, sempre falta algo,
por maior que seja a pessoa, por maior que seja as suas conquistas, por mais rica, próspera, realizada que a pessoa seja, sempre falta algo em nossas vidas. E é nesse ponto que o pastor Hélio ele vai entrar agora. Ou seja, alguém que, queira ou não, falando, humanamente falando, tinha tudo para ser feliz, mas faltava algo. E esse algo era o Senhor Jesus. É isso, verdade. Depois que eu saí da empresa, na época já tinha mudado de nome, já se chamava Gráfica Júnior. Por que eu saí de lá? Porque em Jeremias 29 diz que é o Senhor que conhece os planos que tem para nós. Planos de nos fazer prosperar e de nos dar um futuro. Mas onde eu estava enraizado. E os planos que Deus tinha para a minha vida era outro. Então Ele precisou trazer uma tempestade para a minha vida para me fazer sair dali. Saindo de lá, eu fundei uma empresa num ramo similar, no ramo de brindes. Eu posso dizer para vocês que eu quebrei que apartei. Mas foi um aprendizado. Depois disso, nós constituímos uma nova empresa na cidade de São Pedro da Água Branca, e ali a nossa vida empresarial começou a mudar. Mas como o pastor Cícero disse agora há pouco, ainda nos faltava algo. Nós já frequentávamos a igreja, já fazíamos parte da Igreja Batista da Promessa, mas faltava algo. E esse algo é aquilo que Deus preparou para você. E nós começamos então, depois de um determinado tempo, a servir na casa do Senhor, a fazer a obra, começando aquilo que a igreja precisava. Algumas oportunidades trazendo a palavra. Nos tornamos obreiros, diáconos na Igreja Batista da Promessa. E foi daí então que realmente nós começamos a encontrar a felicidade. Quando começamos através das nossas vidas, eu me lembro até hoje de uma palavra do nosso pastor Lúcio, que ele disse um dia para mim: você está com uma vida estabilizada, você tem um bom casamento, tem filhos maravilhosos, mas lhe falta algo. E eu disse para ele: o que me falta, meu pastor? Ele disse: falta você compartilhar com as pessoas tudo isso que Deus tem proporcionado em sua vida. Falta você transformar vidas. A partir dessa palavra que o nosso pastor nos deu, nós começamos verdadeiramente a ter um ministério dentro da Igreja Batista da Promessa. No último ano, durante o aniversário de nossa igreja, nós fomos consagrados pastores, eu e a minha esposa, a pastora Analice. E a partir de então, agregamos ao quadro de pastores aqui da nossa igreja, Igreja Batista da Promessa. Temos o nosso grupo de crescimento, a nossa igreja, chamado Filhos de Abraão. Desde já um abraço para todos os membros do nosso grupo, os membros da nossa igreja. Somos o administrador do encontro da igreja. E através de todo esse trabalho, hoje eu posso dizer que verdadeiramente a vida faz sentido. Porque quando nós não conhecíamos o amor de Deus, o amor de Jesus em nós, quantas vezes eu cheguei do trabalho, sentei na calçada de casa e olhava as pessoas passando e me dizia para mim mesmo: a vida não pode ser só isso. Tem que ter algo mais. E eu encontrei esse algo mais. E foi o amor de Cristo dentro da Igreja Batista da Promessa. Para você que quer conhecer esse amor, receba o amor de Cristo em seu coração. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, participando desse programa, desse quadro, a pedido do meu pastor Cícero, que estou à disposição. Eu espero que as minhas palavras possam mudar ou possam contribuir na sua vida. Amém. É como eu sempre tenho falado: haja tempo
para nós podermos contar o testemunho daqueles que têm vindo aqui participar do quadro Vida na Vida. 1 hora de programa não é suficiente, mas eu creio que pelo pouco que você ouviu do que o pastor Hélio acabou de compartilhar conosco, como eu falei no início, antes de passar a palavra para ele, o improvável se tornando provável, como ele mesmo disse, do ambiente onde eles moravam, do ambiente onde eles viviam, a probabilidade dele ter se tornado um traficante, ter se tornado um drogado, era maior do que ele ter se tornado um empresário, ter se tornado um pastor. Mas quando Deus ele tem um plano, quando Deus ele tem um projeto, um propósito na vida de uma pessoa, Deus ele faz de tudo, ele move os céus, ele move a terra, para que através da vida daquela pessoa seja alcançada, seja restaurada, seja transformada, assim como a vida do pastor Hélio foi transformada. E é como nós temos falado desde o início do nosso programa, desde o primeiro programa de estreia, fomos transformados para transformar vidas. Por isso que eu tenho feito questão de trazer a liderança da igreja para contar um pouco do seu testemunho, para mostrar para você que aqui tem pessoas de resultado, pessoas que talvez ninguém dava nada por elas, mas pessoas que hoje se tornaram alguém na vida, porque abriram o coração para Jesus Cristo, porque deram uma oportunidade para Deus transformar as suas vidas. E assim como nós hoje, eu, pastor Hélio, o Anderson que está aqui na filmagem, que é o nosso editor, é o nosso diretor, assim como Deus transformou as nossas vidas, Deus também pode transformar a sua. Não importa a sua luta, não importa o seu problema, não importa o grau de dificuldade, Deus tem algo para você, e eu sei que Ele vai mudar a sua vida, mudar a sua história no nome de Jesus. Pastor Hélio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra para nós ter podido ouvir mais um pouco do seu testemunho, porque é algo tremendo, é algo edificante, é um exemplo para nós aqui na Igreja Batista da Promessa, é uma referência para nós aqui na Igreja Batista da Promessa, como empresário, como homem, como pai, como esposo e como pastor. E eu lhe agradeço e vou lhe dar mais um minuto para o senhor também falar mais um pouco os seus agradecimentos por ter estado aqui conosco, no nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Obrigado a você que está nos assistindo agora. Em especial, não posso deixar de honrar nosso líder, pastor Lúcio, pastora Fran, a minha esposa, a pastora Analice, a minha filha Bárbara, que está fazendo faculdade de arquitetura na cidade de Teresina, meu filho Daniel, os membros do meu grupo de crescimento, e a toda a Igreja Batista da Promessa e a toda a igreja na cidade de Açailândia. Muito obrigado pela oportunidade. Esperamos que nossa vida na vida, de alguma maneira, possa transformar as vidas através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos encerrando aqui mais um quadro Vida na Vida, e prossegue aí o programa Promessa Viva na TV, diretamente dos nossos estúdios. Que Deus abençoe vocês e um forte abraço, e até o próximo Vida na Vida.